se o ângulo estiver bom, estiver me favorecendo, você me avisa. Gente, hoje nós temos um capítulo 6 para falar, que é o Cristo Consolador. Primeiro é interessante a gente entender um pouco essa ideia de Cristo Consolador, né? Quando se fala em Cristo Consolador, o capítulo 6 que fala do Cristo Consolador, o Consolador Prometido, nós estamos falando do Espiritismo, né? E isso, existem outras denominações religiosas, outros grupos religiosos que se consideram cristãos também, que são seguidores das ideias do Cristo. Como o Espiritismo é um movimento que também segue ideias do Cristo. Então, aí fica pensando, bom, então todo mundo entende o Espiritismo como Consolador Prometido? Não, são os espíritas que entendem desse jeito. Kardec que nos trouxe com orientação do plano espiritual, que se apresentou como sendo o Consolador Prometido. Então, outros grupos religiosos, por exemplo, se não me engano, acho que para os católicos, o Consolador se manifestou naquele momento da festa de Pentecostes, onde os apóstolos falavam várias línguas diferentes. Então, eles identificam ali o Consolador Prometido. Não vou falar de outros grupos, também não sei, vou me meter a falar daquilo que eu não sei, né? Mas eu sei um pouquinho de Espiritismo, e olhe lá. Então, quando você fala de... Porque Jesus prometeu que mandaria um Consolador. Então, como Jesus disse que mandaria um Consolador, que ficaria entre nós, entre vós, então várias pessoas acharam que aquilo era o Consolador prometido. Então, outros grupos entendem de outra forma. Quando os Espíritos trouxeram as informações e trouxeram essa terceira revelação para o Kardec, eles se apresentaram dessa forma. Tanto é que tem as mensagens do Espírito da Verdade aqui. O Espírito da Verdade, se a gente for ler alguma coisa da biografia de Kardec, é muito interessante que teve um momento quando o Kardec estava começando o seu trabalho de pesquisa, que ele começou esse trabalho muito tarde, ele já tinha passado seus 50 anos. O Kardec teve um tempo de vida como codificador muito curta, né? E quando ele ficou sabendo de umas coisas lá que ele pesquisou, que foram as mesas girantes, ele começou a se interessar no assunto, viu que tinha uma causa inteligente, aqueles efeitos inteligentes, ele começou a estudar o assunto e começou a organizar textos que ele recebia, começou a conversar com os espíritos, perguntando coisas para organizar as obras da codificação. E num dia que ele estava na casa dele trabalhando, ele estava ouvindo lá um barulhinho, aquele barulhinho se manteve, no outro dia ele foi no centro, onde eles se reuniam, perguntou, e o espírito falou assim, você estava fazendo um negócio lá, mas não estava certo, estava errado. E eu estava lá fazendo barulho para ver se você parar de fazer, porque você estava escrevendo bobagem. E aí ele foi lá, reviu, tinha mesmo um erro, ele retomou aquilo tudo. E aí esse espírito, e aí o Kardec perguntou, e quem é você, né? Quem é você que está falando comigo? Você, eu sou aquele que vou cuidar, que vou direcionar, que vou coordenar o trabalho que você vai fazer. Como é que eu posso chamar? Me chame a verdade. Então ele se identifica como sendo a verdade, como se fosse um pseudônimo de um espírito ou de um grupo de espíritos, mas na realidade ele se coloca como aquele que ele iria, a partir daquele momento, assumir o compromisso de acompanhar o trabalho de Kardec. E ele vai sistematicamente se apresentar, conversar com Kardec para poder orientar sobre o trabalho dele. Então, nesse momento que o Kardec está juntando as informações, que a verdade coordena todo esse trabalho, que um grupo de espíritos trabalham junto com Kardec, trazendo novas informações, retomando coisas que Jesus falou e ampliando esses conhecimentos, nesse momento a gente identifica como sendo o Consolador Prometido. Então, quando Jesus falou, eu vou mandar o Consolador que vai ficar com vocês, porque eu estou aqui agora falando um monte de coisas, estou explicando umas coisas, tem coisas que vocês não vão conseguir entender. Muitas coisas profundas que Jesus falava, não dava para a gente entender naquele momento, embora ele deu ensinamentos muito profundos naquele momento, mesmo com a dificuldade de entendimento. Ele contava muita historinha. Então, nas historinhas que ele contava, nos exemplos que ele dava, nas situações que ele vivenciava, nas histórias que ele contava, ele foi diluindo de maneira homeopática os ensinamentos. E nas histórias a gente identificava nos personagens aquilo que ele achava que era o importante para ensinar. Mas em alguns momentos ele nos ensina diretamente. Sobre reencarnação ele fala sobre isso, de uma forma mais objetiva. Quando ele conversa com Nicodemos e tem aquela história toda. Então, em alguns momentos, Jesus ele dá umas informações, ele ensina algumas coisas
Ele faz ensinos mesmo, né, como mestre. Ele contava histórias e exemplificava. É assim que ele trouxe informações para nós. E muita coisa ficou por explicar melhor. E aí, mais tarde, passados séculos do seu desencarne, que as pessoas já teriam consolidado as ideias do cristianismo, mas que também muitas delas foram deturpadas ao longo do tempo, era necessário que voltasse a retomar os princípios. E como Jesus Cristo não se colocou como fundador de uma religião, que Jesus não fundou religião nenhuma, né? Jesus ele não criou o cristianismo. Jesus ele nasceu judeu e desencarnou judeu. Ele tinha as práticas judaicas todas. Ele combatia aquelas práticas que eram hipócritas. Isso sim, Jesus foi uma pessoa muito positiva na sua participação, no seu tempo que ele viveu aqui encarnado. Ele era muito positivo nas colocações dele. E ele combatia tudo aquilo que era hipocrisia, tudo aquilo que era falsidade, tudo aquilo que era bobagem, que era preconceito, que era ignorância, ele combatia. Agora, os princípios do judaísmo ele manteve. Ele vinha confirmar aquilo tudo. Quando ele desencarnou, os seguidores dele é que depois de um tempo começaram a se chamar cristãos, eram seguidores do caminho, cristãos, e acabou se criando uma religião. E as religiões, elas acabam muitas vezes, em vez de juntar as pessoas, elas separam as pessoas, não é? Porque é uma coisa muito maluca. A religião deveria ser para juntar todo mundo numa grande família. Mas como cada um entende de um jeito, isso segrega muito mais do que congrega. Por isso que Jesus não quis criar religião nenhuma. Ele quis limpar o que tinha de excesso e pegar a essência do judaísmo naquilo que tinha de melhor. Muito bem, o tempo passou, muita coisa se perdeu, aí precisava voltar. E aí vem a doutrina espírita. Kardec também não fundou uma religião, né? Ele não fundou uma religião nova. O espiritismo é um conjunto. A definição de Kardec sobre espiritismo, ele não fala de uma nova religião, né? Não, Kardec ele coloca mais ou menos com essas palavras, leiam vocês depois e tirem as conclusões de vocês, mas ele fala de uma ciência e uma filosofia com uma aplicação moral. Essa é a visão que Kardec traz. Então, uma ciência tem uma postura científica de análise dos fatos, de conversa com o plano espiritual, de análise para incorporar novos conhecimentos, baseados numa metodologia científica criada pelo Kardec, que era um pesquisador, que era um pedagogo. Então é uma ciência e uma filosofia, uma forma de pensar e de refletir sobre as coisas. Tanto é que a primeira pergunta dos Espíritos é uma pergunta eminentemente filosófica, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos qual que é? O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, já está humanizando. Deus não é quem, Deus é o quê? Ah, mas é coisa? Nós não temos definição melhor. É muita coisa para a gente entender, então não é quem. Quem você humaniza. Você diminui. Deus é uma figura humanizada. Deus não é isso, é muito mais do que isso. Então, Kardec perguntou o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Que é uma definição que os Espíritos deram, uma definição bastante razoável. Então a proposta do Espiritismo é retomar novos conhecimentos, retomar a essência do cristianismo, que foi o maior modelo, Jesus Cristo, o maior modelo de perfeição que passou pela Terra. Então essa é a ideia, uma ciência e uma filosofia. E para que serve uma ciência e uma filosofia se você não tiver uma aplicação moral? Se isso não resolver você mudar os seus hábitos e ser uma pessoa melhor, né? Por isso que é uma ciência, uma filosofia, uma aplicação moral. Que alguns chamam de ciência, filosofia e religião. Mas vamos entender religião como algo que congregue, não como mais uma religião. E quem for adepto dessa religião está na frente dos outros que estão numa religião inferior. Essa visão é completamente equivocada. Pelo menos na essência do que a gente entende do Espiritismo. Então quando ele fala que o Consolador é aquele que vem retomar isso, para consolar. Consolação porque é aquilo que dá tranquilidade. Uma das coisas importantes que o Espiritismo traz é a comprovação de que não existe morte. Uma das coisas que mais consola a gente é saber que não existe morte. Porque a morte é muito triste. A gente não fica triste quando desencarna alguém? Morreu uma pessoa, faleceu uma pessoa. O Espiritismo fala em desencarnar. Ele sai da carne, ninguém morre. Porque o Espírito que é a essência.
O espírito se liberta, é outra concepção. Claro, a gente sente muito o desencarne, a gente sente muito a morte, sente falta, sente perda, mas a gente vai aprendendo a entender que não existe isso. A gente tem um monte de comunicação do plano espiritual. A gente tem comunicação do plano espiritual aqui no trabalho, né? Logo após a palestra tem uma comunicação de um companheiro espiritual. Então nós sabemos que existe vida além desta vida que a gente conhece, que é a vida verdadeira, a vida do espírito. E o Espiritismo traz isso. Fala sobre a situação, como é que é pós o desencarne, explica. Kardec entrevistou um monte de espíritos que tinha desencarnado há pouco tempo, há muito tempo, em situações diferentes, desde o mais bonzinho até o mais piorzinho, para a gente ter noção de como é que é essa diferença. Está no Céu e Inferno. Tem um monte de comunicação super interessante para a gente poder entender que a morte de fato não existe. E que todo mundo, quando desencarna, não vai ficar perdido por aí, não. Alguém vai recolher, vai receber, vai atender. Claro que pode depender da gente estar meio fechado para isso e demorar um pouquinho para perceber a presença de alguém. Mas isso é muito simples, é já fácil entender. É que nem nós no plano encarnado. De repente eu estou com um problema muito sério, ela está querendo me dar um monte de sugestões, um monte de dicas e conselhos, todo mundo está entendendo as lições que ela está me dando, todo mundo está entendendo as dicas que ela está me passando e eu não consigo entender, porque eu estou muito fechado num ponto. Se a gente, enquanto encarnado, faz isso em relação aos outros, que as pessoas ficam dando um monte de conselho, não faz isso, não faz isso, a gente insiste, quando você desencarna, a mesma coisa. Então, claro que a gente desencarna, vai ser recebido, mas nem sempre nós vamos perceber essa presença e a gente vai demorar um pouquinho, vai ficar um pouco mais perturbado, incomodado com isso. Mas que é um processo natural, como qualquer mudança de dimensão, quando a gente reencarna e quando a gente volta para a pátria espiritual. Então, o Espiritismo traz muito isso. E aí é interessante que esse capítulo traz uma série de questões, é um capítulo muito poético, tem uns textos bem bonitos. Eu dou aqui que é o jugo leve, esse aqui é interessante dar uma lidinha. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo é dominação, né? É uma ideia até contraditória. Jugo é dominação, o jugo de Jesus é suave, e o fardo é leve. Fardo, peso. Então, o peso que você carrega ao entender o que Jesus disse, ao tentar vivenciar o que Jesus ensinava, esse peso é leve. E o jugo, essa dominação, é suave. Porque, na realidade, o que Jesus fala é de amor. E quanto mais a gente consegue experimentar menos rancor, menos mágoa, menos ódio, mais amor, mais perdão, mais compreensão, a vida fica muito mais fácil. A gente fica muito mais tranquilo, pesa muito menos. Quanto mais irritado a gente fica, é que nem o Evangelho, acho uma coisa assim, ele é extremamente útil, porque ele é prático. O Evangelho não é uma coisa para você ficar analisando filosoficamente também. Você pode fazer uma análise filosófica profunda de tudo isso, mas isso tudo aqui tem uma aplicabilidade muito fácil, muito objetiva. Então o Evangelho serve, por exemplo, a gente pensar o seguinte: no dia a dia, a gente sempre tem duas alternativas na vida, pelo menos. Encarar as coisas como um problema ou não. Quando você tem um problema pela frente, se a gente enfrentar o problema sem colocar uma lente de aumento nele, ele simplesmente vira um problema que você resolve. Ou não resolve, fica para depois. A gente às vezes sofre por antecipação. Amanhã eu vou ter um problema muito sério, então eu já não durmo hoje. Dá dor de barriga. Ou fica sem comer, vai dar todo o sono que não comeu. Ou come demais porque ficou ansioso, dá dor de barriga. Dá um monte de coisa errada. A gente joga para o nosso corpinho um monte de problema. Essa parte aqui da digestão é altamente sensível para as questões emocionais. As doenças são causadas por nós. Claro que tem situação que a doença já se instalou, não adianta você ficar orando muito e ficar, não, eu vou ficar pensando que vai melhorar e vai melhorar. Não, você vai ter que tomar uns remedinhos para resolver o negócio, para agilizar o tratamento. Mas as causas estão aqui, na nossa cabecinha. E a nossa cabecinha o que é? É o nós espírito, eu espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. Então, quanto mais a gente puder entender que as coisas são menos complicadas do que a gente imagina, e se a coisa é muito complicada, alguma alternativa eu vou ter.
Porque tem um ditado popular muito interessante que fala que Deus dá ao frio conforme o cobertor. Se as minhas dificuldades estão muito grandes, é porque eu ainda não encontrei alguém para me ajudar, ou não percebi que eu tenho um jeito mais fácil de administrar essa questão. Porque se a gente tem uma dificuldade daquele tamanho, é porque a gente tem condição de enfrentar aquilo. Agora, se eu não confiar em Deus, aí fica mais difícil. Eu vou achar que eu sou uma pessoa abandonada por Deus. E aí ele fala o quê? Existe uma condição para essa felicidade. Então você está numa situação de aflição, você vai ficar bem. Mas qual que é a condição de você estar bem? É a aplicação da própria lei, que é o jugo. Então aplicar a lei de Deus, aplicar aquilo que Jesus ensinou, ser o mais tranquilo possível, ser o mais humilde possível, na medida do possível, daquilo que a gente tem limitação, porque nós também não vamos assim, né? Amanhã já estou ótimo. Hoje nós vamos sair daqui perfeito. Não. Nós vamos sair daqui pensando um pouco melhor, pode ser que um pouco melhor, mas amanhã a gente vai dar umas escorregadas, porque a vida é assim, né? A gente tem uns altos e baixos, faz parte. Só que a gente cada vez mais vai elaborando isso. Porque o Espiritismo, quando ele fala que o sofrimento, como Jesus falava, que a gente sofrendo, você vai enfrentando isso, você vai ser uma pessoa melhor, não significa que eu tenho que sofrer para evoluir. Eu não preciso sofrer. Se você não sofrer, você não evolui. Não é bem essa a questão. A questão é, quanto mais eu passo por uma dificuldade, e eu enfrento essa dificuldade de maneira razoável, eu aprendo com ela, e eu vou ser uma pessoa melhor depois. Eu tenho um salto qualitativo de experiência de vida. Vida enquanto espírito. Vivência enquanto espírito. Agora, se eu não souber passar pelas dificuldades e reclamar o tempo todo, não adianta. Se você passar por uma dificuldade reclamando o tempo todo, não, mas eu estou enfrentando, está tudo bem, não resolve. É que nem aquela pessoa, aquele casal feliz, né, que está sempre um reclamando do outro. Mas que fique claro aquela história que se fala lá naquela hora, né? Em alguns momentos, até que a morte não separe. Morreu, não quero mais te olhar na sua cara. Eu te aguento até o desencargo. No segundo seguinte, eu já não sei mais quem você é. Te encontrar no plano espiritual, eu não sei quem você é. Então, não, eu aguento aquele traste de homem, aquela porcaria daquela mulher, até o desencarne. Porque na próxima encarnação eu quero voltar. Muita gente pensa assim, né? A gente aguenta, porque eu estou aguentando, eu estou suportando aquela coisa, aquele fardo. Então, porque Jesus falou que tem que carregar o fardo. Não, não é assim. Se não aguenta o fardo, deixa o fardo de lado, outra vez outra pessoa carrega o fardo. Deixa o fardo de lado. O capítulo 22 fala disso, né? Separar o que Deus juntou, está lá, tudo bem, está liberado. Mas a gente deve tentar enfrentar as dificuldades. As adversidades são desafios para a gente. Até num companheiro, numa companheira, numa pessoa mais difícil, tentar enfrentar essa dificuldade, tentar perceber os lados que a gente não viu da outra pessoa. Tentar entender que aquela dificuldade, por exemplo, uma situação financeira muito difícil, é uma experiência muito legal para eu aprender a dar valor ao dinheiro. Se eu tive uma fase muito boa, gastei muito, agora eu estou numa pior, é para eu aprender a administrar, porque eu não tinha aprendido quando eu tinha mais abundância. Com pouco eu vou saber administrar. A saúde, eu estou sem saúde, nossa, que tristeza a gente não ter saúde. Claro, é muito chato não ter saúde, mas é assim que a gente aprende a dar valor à saúde e a cuidar do corpo. Então, nesse sentido que a gente tem situações de sofrimento. Né? Então, essa situação, se eu tiver um entendimento de amor, de compreensão, de confiança em Deus de verdade, o sofrimento fica menor. E eu transformo aquele sofrimento numa oportunidade de aprendizagem, num desafio para eu poder, enfrentando, ser uma pessoa melhor. Depois ele fala do Consolador Prometido, que a gente já tinha falado no início, que ele tem um trechinho que ele coloca, que Jesus prometeu o Consolador e nós entendemos que o Espiritismo é isso. Porque ele vem, a partir do momento que os Espíritos deram aquele monte de informação para o Kardec, eles estão em contato ainda, trazendo novas informações e ampliando o nosso conhecimento, ele está conosco, o Consolador vai ficar conosco. Tudo aquilo que Jesus falou e não conseguiu explicar com muito detalhamento, que a gente não entendia, a gente está entendendo hoje. E interessante que muitas coisas que a gente vê no Livro dos Espíritos, nas obras de Kardec, que ele escreveu há mais de 150 anos, hoje elas têm uma clareza muito grande. Quando você relê os textos, você percebe como as coisas são atuais ainda, muito atuais. Aí depois ele vai falar
comenta aquela questão que o Espiritismo nos dá uma fé no futuro, porque deixa claro que a morte não existe. Então isso é um grande consolo, porque como nós estamos no mundo material, o mundo da matéria, o plano físico, é a nossa realidade, é o que a gente tem de verdade. Então a morte é o fim. O grande problema da gente ter medo da morte, além dessa questão, não sei o que vai ser, de repente a gente até sabe, tem um monte de espírito contando como é que é, tem um monte de literatura contando sobre isso. Talvez a gente tenha um receio muito grande, porque quando chegar na hora H, você olha para trás, depois já estiver do outro lado, né? E percebe, eu fiz um monte de coisa errada. Aí só uma outra encarnação, aí você tem a sensação de tempo perdido. Então isso é fácil para resolver, é só a gente aproveitar bem o tempo agora. Quanto melhor a gente aproveitar o tempo agora, quanto melhor a gente viver cada dia de maneira o mais intenso possível, no sentido de aprendizagem para mim e para quem está comigo, eu não vou me arrepender de nada depois de um tempo. Não adianta deixar para depois também, quando eu tiver com 50, com 60, com 70, quando eu tiver aposentado, quando eu tiver rico, quando eu tiver assim, eu vou fazer tal coisa. Não adianta. Você pode desencarnar antes, é babau, já foi. Né? Quando eu aposentar, eu vou trabalhar para Jesus. Hoje em dia está meio complicado isso, né? Então fica difícil, um pouco longínquo esse processo. Quando eu tiver rico, eu vou fazer caridade. E não sei, gente, também está difícil ficar rico, né? De maneira honesta, é complicado. Quando eu tiver tempo, o tempo a gente que faz. Quando eu tiver saúde, eu vou me dedicar ao próprio. Saúde a gente também é um estado de espírito. Né? E aí depois uma coisa que eu acho interessante para a gente concluir, é que se coloca muito essa questão do sofrimento, bem-aventurado aquele que sofre, aquele que tem uma dificuldade. A gente tem que tomar muito cuidado. Jesus, quando ele falou isso, acho que ele quis falar bastante coisa, muito mais do que a gente pensa. Aquele que está sofrendo, que está sabendo passar pelo sofrimento, está aprendendo. Mas ai daquele de que causa o sofrimento ao outro. Que a gente pode pensar, mas então o cara está sofrendo porque ele tem que sofrer, ele merece. Mas ai daquele que causou o sofrimento. Porque a gente às vezes fica muito confortável, né? Eu não tenho grandes problemas e também não me solidarizo muito com o problema dos outros. Eu não tenho muita solidariedade, porque o problema é dele. Se ele está passando por isso, é problema dele. Ele causou isso no passado. Não é bem assim. Existe uma outra coisa que está em outro capítulo, em outro momento do Evangelho, que é a solidariedade, que é a fraternidade, que é o espírito de irmandade, de ajudar o próximo. Então, para que nós possamos ser felizes, a felicidade está comigo, mas quanto melhor as pessoas estiverem ao meu lado, mais feliz eu vou estar também. Quanto mais eu puder colaborar para a felicidade do outro, mais feliz eu vou ser também. É um capítulo curtinho, mas ele é bastante bonito, vale a pena. Depois ele tem uma mensagem que ele fala, Espírito da Verdade, ele fala, parece como Jesus, né? E alguns falam, então é Jesus que está falando. Se não for Jesus, é um Espírito da mesma faixa, daquele mesmo grupo, né? Que ele fala como ele tinha vindo anteriormente, antigamente, né? Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. E ele fala, o Espiritismo vem trazer conhecimento. E ele dá a sugestão, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e o segundo, instruí-vos. Então acho que é interessante a gente seguir esse conselho do Espírito da Verdade, amai-vos e instruí-vos. Quanto mais a gente se amar, quanto mais a gente estudar, o conhecimento é aquele que vai me dar condições de eu entender o que acontece, e dessa forma eu vou viver melhor, eu vou estar mais tranquilo, eu vou estar mais em paz. Então o conhecimento é uma coisa útil. Por isso que a gente sempre fala, vamos estudar, vamos fazer curso, vamos ler, porque quanto mais conhecimento você tem, a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Isso é uma frase muito bonita que já falaram e tem um sentido bastante verdadeiro.